Para Fabrício. Raí, pede só uma foto dele. Pede pra eles olharem aqui uma fotinha também. Então é isso, né? Eu sou editor-chefe do site Os Entendidos. Para os que aqui, por acaso, não conheçam a página, é só procurar Os Entendidos. Os Entendidos, não é Os Entendiados, mas Os Entendidos em todas as redes. Sigam, por favor, no Facebook, no YouTube, isso é muito importante para nós e para todo mundo, porque, enfim, nosso conteúdo é muito bom e isso vai ser ótimo para todo mundo. Eu sou cientista social. No site tinha uma coluna que agora é em vídeo sobre questões da homossexualidade masculina e basicamente no site a gente tenta formar um quadro representativo que inclua ao máximo possível de visões e locais de fala, né? Não só da sigla LGBTQI, mas também de outras questões sociais. Então a gente tentou fazer isso nesse primeiro debate dentro do evento. Falta ainda muita coisa para a gente realmente ter um quadro muito representativo, mas fica, óbvio, o convite a todas as pessoas que quiserem participar do debate, não só com as perguntas, mas em futuras edições e afins. Então, deixar cada um se apresentar também. E você? Eu sou Leopoldo, sou publicitário. Ajudei a criar o site, desenhei algumas coisas lá e escrevo mais sobre raça e sexualidade, mais raça que sexualidade. Eu sou a Aline, eu escrevo para Vênus, que é a nossa coluna feminista. Eu sou professora e pesquisadora e tenho feito essa transição assim, mais da coluna escrita para os vídeos, né? Meu nome é Felipe Martins, eu sou jornalista. Nos Entendidos eu escrevo sobre cidadania, LGBT, notícias do cotidiano, fatos que envolvam homofobia e sobre comportamento também. Eu sou o Hugo, eu não escrevo ainda, eu sou estudante de psicologia, eu trabalhei com jovens em situação de socio-vulnerabilidade e também tenho uma pesquisa meio que em curso sobre a PM. Já tem alguma parte feita, mas está sendo feita ainda, então é mais ou menos isso. A gente está aqui na Sala Baden-Powell, né, que é um espaço da prefeitura, e esse é um dos eventos, praticamente de encerramento, dessa programação do mês da diversidade LGBTQIA, promovido pela prefeitura como, né, o mês de outubro. Tiveram várias atividades, várias polêmicas, várias coisas. Então, o que eu acho pertinente da gente falar, não só pelo espaço, mas também por tudo que tem acontecido, é começar com essa questão da arte e a sexualidade, censura, não censura e tudo que tem sido discutido. Querem colocar alguma coisa? Sobre essa onda censora, né, que a gente está vendo assim, emergir, censura no sentido de proibição, né, porque a censura existe, acho que em todos os âmbitos, assim, em todos os espaços, desde a célula familiar até quando a pessoa é socializada na escola e etc. Eu sinto assim que os movimentos representativos de minorias têm crescido cada vez mais e, obviamente, a internet dá muito espaço, né, tem dado muito espaço para esses movimentos serem escutados, né, para esses movimentos se posicionarem. E eu sinto, assim, é uma impressão minha, eu não tenho nenhum embasamento para afirmar isso, mas é uma impressão minha, de que quanto mais o discurso representativo de uma minoria se manifesta, mais forte a reação vem, né? Então, assim, eu acho que, além da questão ideológica de quem reage, né, de quem de quem assimila uma ideologia conservadora, existe essa reação, essa necessidade de rebater, né? Às vezes a pessoa nem é tão fascista assim, sabe? Assim, às vezes ela não tem um fundamento para ser contra. Por exemplo, quando a gente fala sobre aborto, quando a gente fala sobre, enfim,
todas essas questões mais progressistas, e vem um e fala, que absurdo, não, porque não pode, a Bíblia não deixa, e tudo mais. Acho que essa necessidade de reagir é mais... não tem sempre a ver com uma ideologia fixa, né, formadora da pessoa, do indivíduo, né, da identidade da pessoa. E é isso que eu acho assim, o mais perigoso, porque é essa reação mais agressiva, mais instintiva, mais que surge de um movimento de ódio, né, que eu acho que é mais perigosa, porque, enfim, às vezes a pessoa não tem nenhuma motivação explícita, né, aquela, por exemplo, um religioso, não, eu sou contra casamento gay porque é pecado. Né? A pessoa tem uma justificativa fixa, a justificativa dela. Né? Às vezes a pessoa quer se manifestar contra o casamento gay simplesmente porque ela quer agredir o outro. Né? Então, assim, eu acho que são dois perigos. Né? Um perigo que é fundamentado com base ideológica e um perigo que é fundamentado pura e simplesmente no ódio. Eu não sei se vocês têm essa impressão de que a reação tem sido cada vez mais forte, tem se prestado única e simplesmente a combater o que é novo, o que é minoritário, né, o que é invisível. Né, e quando os invisíveis se lembrei do filme. Quando os invisíveis se manifestam, né, tem sempre alguém de prontidão para rebater, para reagir, para reprimir, né, assim, para reagir com violência. Não sei. Assim, a impressão que eu tenho é que é a rede social virando vida real, né? Redes sociais, principalmente nos últimos tempos, que a gente acompanhou, o site, na história da página e do site, tem muito isso. Acho que a gente começou a ter uma penetração maior justamente ali em 2013, quando teve as jornadas de junho, 2014, eleição, você tem uns momentos onde você vê que, principalmente o Facebook, mas Twitter também, tomam um espaço na vida das pessoas que é muito presente, né? A ponto de hoje você conseguir, por exemplo, como foi lá o caso do Queer Museu em Porto Alegre, bloquear uma exposição. Se antes você podia simplesmente no seu perfil virar e falar, eu não quero ver esse conteúdo me ofende, portanto, isso não vai aparecer mais para mim, você agora tem o poder de, através das redes, mobilizar pessoas para que você efetivamente consiga acabar com aquilo. E isso é muito preocupante, porque uma coisa que conecta todo mundo, onde todo tipo de opinião está liberada, onde você não tem um debate profundo sobre diversas coisas, fatalmente vai descambar, né, para aquilo que existe de pior na sociedade, porque a gente sabe que, principalmente esses comportamentos violentos, é isso. Se tem um primeiro para dizer mata, depois tem dois, daqui a pouco mataram. Isso é meio tenso. Mas eu fico pensando, não sei se isso tem tanta relação com as redes sociais ultimamente, porque se a gente for olhar, talvez, na história da psicologia, por exemplo, sempre teve um movimento da sociedade de afastar o que era diferente. Desde os manicômios, quando nascem os manicômios, justamente para afastar aqueles indivíduos que eram considerados desviantes, afastar eles da população e colocar eles num espaço diferente. E isso surge em uma época onde não havia ainda rede social. E já estava ali claro que a sociedade não queria algo que se distinguisse de uma normalidade, de um certo padrão. Então, eu penso também que tem a ver com uma certa instauração de um plano razoável de normalidade. Então, é isso. A gente não quer variação, não quer nada que possa pôr em risco o que nós temos. Eu acho que, no caso aqui, particularmente do Brasil, tipo, o Temer, ele até comentei isso hoje no Facebook, que ele é produto de várias gerações que batiam no peito para falar que não gostavam de política, que não se interessavam por política. Aí em 2013 começou, as pessoas perceberam que elas precisam ter algum tipo de consciência política, porque isso, os efeitos na vida, das decisões que eram tomadas estavam tirando avanços, né, de poder viajar, de poder comprar coisa no AliExpress, podia fazer várias coisas. As pessoas estão percebendo que elas não podem mais fazer essas coisas.
Então elas perceberam que elas precisam se mobilizar. E, tipo, eu acho que nesse meio tempo, tipo, as redes sociais tiraram tudo do armário, né? Tipo, tiraram as mulheres do armário, tipo, os viados do armário, as pessoas estranhas do armário, as pessoas, a negritude do armário, tipo, tudo que você podia escolher quando você queria acessar, tipo, você é exposto a todo momento no seu timeline sem convite, sabe? Você não pediu aquilo, uma pessoa se interessou por aquilo e compartilhou com você. Isso é uma mudança, tipo, as pessoas não têm dificuldade, o ser humano tem dificuldade em mudar, tipo, a gente gosta de estacionar e ficar confortável. Então, eu acho que todo esse processo de censura, de endurecimento da família tradicional, assim, essa é uma luta perdida, de certa forma, mas eles não sabem que é perdida, porque eles acham que as pessoas vão voltar, né? A coisa que a Pete falou, as pessoas não vão voltar para esses armários. Mas aí que eu acho que tem um perigo também do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro, ele é exatamente esse agente, que nem o Trump nos Estados Unidos, que se utiliza desse medo das pessoas, dessa mudança, dessa quebra com a norma social, né? Que a gente pode chamar de família tradicional. Essa ruptura com tudo que já estava dado, né? Então, a partir da desinformação e do medo das pessoas de mudança, tipo, acabam criando esses casos de pensamento de turba, né? De manada, né? Tipo, uma menina foi no museu com a mãe e com a permissão da mãe viu um homem pelado, olha que horror. E aí na mesma semana tem uma foto de umas crianças saindo da favela, passando do lado de um cadáver e ninguém se incomoda, porque isso já está dado. Mas uma menina de classe média, branca, ir num museu, ver um homem pelado, tipo, ela tem uma oportunidade de não dar isso, tipo, ela não precisava fazer isso. Uma criança na favela, ela está exposta ao que for, né? Porque ela já está jogada nesse lugar que qualquer coisa é possível. Agora, aquela menina tem que ser preservada, né? Então, eu acho que também tem essa relação de o que as pessoas pretendem preservar. E o que as pessoas acham digno de se preservar. E a norma, ela age na automanutenção, né? Ela existe para passar desapercebida, mas sempre se mantendo, sempre se passar assim, por não questionar, ela se mantém. Então, quando as pessoas começam a questionar, isso abala muitas coisas. Então, eu acho que essa coisa da censura, todo esse movimento de endurecimento de obstáculos, de botar obstáculos para esses avanços é uma consequência desse processo todo. Eu acho que interessante verificar que o tal banco se mobilizou a censurar o evento através de uma manifestação do MBL. Eu espero que as futuras gerações olhem o MBL da forma ridícula que ele é, né? Porque hoje o MBL ser levado a sério, para mim, é um absurdo. Ver figuras como Kim Kataguiri, Fernando Feriado, sendo levados a sério. Você vê o que eles falam, sabe? Não, são figuras caricatas, figuras risíveis. E assim como hoje a gente só consegue olhar aquelas senhoras tradicionais que fizeram a manifestação de 64 com um olhar crítico e cômico, né? Porque, enfim, espero que as futuras gerações também olhem e falem, gente, esses caras foram levados a sério, um banco censurou uma manifestação artística por causa desses caras. É bizarro hoje, eu espero que mais pra frente se olhem ainda com a mais bizarrice do que já é, entendeu? Por causa disso, nessa história, teve gente que chamou o Santander de banco comunista, né? Que eu falei, gente, banco comunista, eu quero tatuar essa frase na testa, porque eu tô pra ver um banco comunista. O que eu acho que dá pra pensar, e aí uma ligação, quando eu falei da questão da rede social, é que o que se criam são espantalhos, né? São espantalhos publicitários. Então, assim, a menina na exposição do homem pelado. A gente sabe que as pessoas não estão preocupadas com criança e não estão preocupadas com pedofilia no Brasil, né? A gente sabe que tem muita criança que é casada no Brasil, isso está efetivamente no censo. A gente tem subnotificação
dos casos de estupro, a gente tem muita violência, a gente tem muita hipersexualização de criança. Você pode até, de repente, se você quiser muito, problematizar a performance, o que a mãe fez ou não. Você não precisa necessariamente achar que está tudo bem. Só que, se é para pensar em problemas de criança e problemas de sexualidade infantil no país, só o fato de tratarem as crianças LGBT e não quererem discutir gênero já é uma violência contra a criança. Então fica esse espantalho de a criança, e o MBL ele também é isso, ele vira algo que representa um mal. E o mais triste é que a gente tem a esperança de que de repente um dia eles sejam vistos como pelo ridículo que são. Mas, cara, eu não sei se dá pra gente dizer que a gente aqui olhe para quem estava na marcha pela família com Deus nos anos 60 e fale, nossa, que ridículas as senhoras. É fácil. Mas eu acho que é isso. Teve recentemente, e com certeza tem muita gente no Brasil que você fala, olha, gente, a gente vai marcar aqui um rolê, o nome é Marcha pela Família com Deus. Vambora, gente, vamos lá, é nós. Então, assim, o triste, na verdade, é a sensação de que a gente está perdendo, né? E é horrível, fica uma desesperança. Mas não, gente, tudo vai melhorar. Vamos, ano que vem aí, eleição, é só não eleger o Luciano Huck que coisa. Pegando o gancho do MBL, do que eu estava falando, o MBL tem uma resposta, né, tem um alcance na sociedade, porque o MBL é um movimento financiado, né? Não é um movimento espontâneo, assim, de formação espontânea, né, um movimento social, né, me ajuda, sociólogo, né, no sentido da formação do movimento, né, tipo um MST, uma CUT e tal. Vocês não se juntaram e... Isso, espontaneamente, vamos aqui reivindicar essa causa e tal. O MBL é um movimento financiado, e aí eu acho interessante a gente entrar na questão do que é o conservadorismo no Brasil, aproveitando que o Leopoldo falou, né, fez a ponte do Bolsonaro com Trump, né, e a gente entender que assim, o conservadorismo no Brasil não é o mesmo conservadorismo dos Estados Unidos, né, e isso me faz pensar muito na questão assim, da galera LGBT conservadora, né, assim, da galera, por exemplo, quando teve a eleição para prefeito, e umas meninas transexuais e travestis não queriam votar no Haddad, não lembro por que motivo, e optaram por votar no Dória e essas coisas, né? Quando a gente vê uma pessoa LGBT que não consegue se identificar com pessoas representantes mais progressistas, mais de esquerda, né? E porque parece que assim as questões são separadas, né? Por exemplo, a questão do casamento gay se desvincula, né, num senso comum, de uma crítica à sociedade liberal, à sociedade capitalista, né? E é interessante pensar que, assim, no final, as coisas se conseguiam, né? Assim, porque, por exemplo, se a gente for ver, assim, o Bolsonaro não tem relação com o Trump. O Trump é uma figura que representa legitimamente os liberais, o neoliberalismo, né? O Bolsonaro não necessariamente, né? Ele tem um conservadorismo mais religioso, mais moral, e o Trump tem um conservadorismo mais econômico, né? E às vezes a gente pensa assim, mas as duas coisas não se conseguiam, no final se conseguiam. Por isso que o MBL tem respaldo, né? Por isso que no final eles são ridículos, eles são patéticos, eles não têm discurso construído, né? Eles são assim muito abaixo da média. Só que eles encontram na sociedade pessoas que se identificam com eles, porque eles estão defendendo um não avanço, o não progresso, né? Assim, então, em algum momento do processo, em algum momento da história, né, da linha do tempo, a gente vai precisar tomar partido, né? Assim, por exemplo, você é gay, você é mulher, você é negro, mas você não se identifica com o PT ou com o PSOL, né, com partidos de esquerda em si. Mas em algum momento você vai precisar se identificar, porque esse movimento neoliberal que a gente vê se recrudescendo na sociedade
ocidental, né, ele vai buscar respaldo em correntes, em movimentos conservadores. Então vai ter uma hora que o neoliberal que está cagando andando para a religião vai se juntar com a religião. Né, assim, exatamente por uma questão de alcance. É aí que não tem nada a ver com ideologia. Né, assim, o neoliberal em si é protestante. Né, então, ele, por exemplo, nunca vai se juntar com a Igreja Católica. Né, nunca vai dar o braço para a Igreja Católica. Agora, um Bolsonaro daria. Né, então, assim, a gente tem que perceber, esse é o perigo, né, porque a gente tem que perceber que em algum momento as coisas se conectam. Né, a disputa política não é polarizada, não é o certo contra o errado. Né, assim, existe uma heterogeneidade de questões, de temas, de movimentos, mas em algum ponto vai ter que polarizar. Né? Em algum ponto a gente vai ter que tomar partido, a gente vai ter que se identificar com alguma coisa. Então, por isso que o MBL, que não tem uma ideologia forte, assim, pelo menos não construída no discurso, consegue encontrar gente que se identifica com eles, mesmo eles sendo patéticos. E nesse contexto do que você disse, se a gente estiver procurando paralelos com o Trump, você é uma ameaça muito mais concreta, de repente, um Dória ou um Luciano Huck, que são empresários que vêm dessa classe, que o Bolsonaro. O Bolsonaro, sim, ele é um perigo real, óbvio, justamente porque ele é esse garoto propaganda. Então, ele é um meme. Ele é como um meme do MBL. É você chegar num palanque e dizer: eu sou contra tudo isso que está aí, intervenção militar já, e não sei o que, não sei o que lá. A minha esperança, como já começou a acontecer, né, ontem teve uma entrevista dele com a Mariana Godoy e tudo, é que nos debates as pessoas consigam ver que, putz, esse cara, além de ser muito extremo em algumas coisas que vão afastar pessoas, porque no geral é isso. Existem os extremos, mas a grande maioria está ali no meio, né? Então vai ter gente que, por mais que se identifique com os valores defendidos pelo Bolsonaro, vai achar que é um pouco demais e não quer, que é alguém mais light. Mas também que despreparo que ele tem como político mesmo, em termos de programas de economia, domínio de assuntos da política que ele não tem, que não é porque a gente gosta ou não gosta, ele já demonstrou isso. Eu espero que no meio de uma campanha realmente isso fique muito patente e isso afaste alguns dos votos que ele receberia. Só que aí provavelmente são votos que vão cair para um Alckmin, para um Dória, talvez até para o Luciano Huck. Eu acho que o Luciano Huck não chega a se candidatar nessa eleição, mas... Só tem um exemplo lá em cima, lá nos Estados Unidos, que teve um despreparado que chegou à presidência, né? O cara demonstrou total desconhecimento de tudo e, enfim, encontrou. Eu só queria fazer uma observação, antes de passar lá para você que você queria falar. Eu participei de um debate durante a semana, e eu acho que você falou dessa questão da esquerda, e eu acho um ponto também importante fazer uma ressalva. Uma liderança da Maré, a Gilmar Cunha, ela falou sobre essa questão da parada LGBT, não conseguir financiamento, né, tá fazendo vaquinha pela internet, e ela levantou a voz para dizer o seguinte: mais importante do que 500 mil para a parada LGBT é levar ações do poder público para as favelas. Segundo, no que ela disse, as palavras dela, é que o movimento LGBT organizado, entenda-se ONGs, como o Grupo Arco-Íris, enfim, nunca se preocupavam com a favela. Eu não posso dizer isso, só isso foi o que ela disse. Eu não conheço, não posso dizer. Mas aí talvez explique também um pouco essa questão da esquerda não estar encontrando mais respaldo, não alcançar mais as camadas populares, né? Talvez seja essa a explicação. Você que mora em favela pode falar sobre isso. Era exatamente o ponto que eu ia chegar. Eu moro na Maré, conheço a Gilmara também, e eu acho que é exatamente esse o ponto que se torna complicado falar de que não é polarizado, porque eu acho que quando a gente fala em apoiar PT ou PSOL, a gente fala de deixar para trás muita gente que não tá sendo abraçada por esses partidos, sabe? Tanto o Lula quanto a Dilma participaram, principalmente a Dilma, que foi a partir do governo dela em 2014, e começaram as ocupações pelo exército na Maré. Então, se já tinha uma força armada ali, agora a gente passou a conviver com outra, tanto no momento de 2014 quanto no momento de 2016.
e tipo, foram autorizados pelo governo Dilma. Então eu fico pensando um pouco também nisso de... Será que não é muito fácil não polarizar, dependendo do espaço onde você está? Porque estando no espaço onde eu estou, eu acho muito difícil pensar dessa forma, de tipo, só temos Dilma, só temos Bolsonaro ou Lula. É muito difícil para mim ver dessa forma, porque quem está me abraçando? A questão, assim, realmente, falando, já que você tocou nesse ponto específico, né? O governo do PT, né, que entra em 2001, né, e saiu em 2002, e saiu ano passado, começou em 2002, né? É um governo que tem uma durabilidade, né, assim, considerando-se o tempo de país que a gente tem, né? O Brasil tem 500 e poucos anos, e o PT, e a esquerda em si esteve por pouquíssimo tempo na dirigência, né, ao longo da história do Brasil. E essa questão, por exemplo, do exército, nas comunidades e tudo mais, a meu ver, não é uma questão que o governo tinha como projeto dar continuidade a uma situação precária das comunidades e das periferias, né? Esse não é o projeto. O projeto, na verdade, é superar esses problemas. Só que são problemas que são estruturais, que são problemas enraizados, né? E, na verdade, a gente tem que pensar no que é feito, né? Assim, eu, por exemplo, nem sempre me identifico sou petista, tá? Nem sempre me identifico com o candidato da vez. Me identifico com Dilma completamente. Assim, Dilma eu sou fãzona. Então, assim, nem sempre eu me identifico em tudo, né? Só que, por exemplo, como eu estava falando, assim, em alguns momentos a gente vai ter que tomar um partido, a gente vai ter que pensar no coletivo, né? Mesmo que nesse momento não haja a opção que vai nos atender de imediato, né? Mas vai ser a opção que vai, pelo menos, frear o projeto da oposição, que está oposto a nós, né? Então, assim, eu penso que a questão racial, por exemplo, né, que é uma questão que está, desculpa entrar nesse mérito, não tendo o lugar de fala, a questão racial está no cerne, né, na formação do Brasil, na formação do país, na formação da sociedade brasileira, né? E é uma questão que, justamente por isso, não dá para ser resolvida em 13 anos. Né? Não dá para ser resolvida em 3 governos, em 3 mandatos que foram obrigados, né, a serem levados a partir da coligação. Né? Então, assim, aqui no Rio, por exemplo, a gente teve, ao longo desse período, o PMDB no governo do Estado, né? que é quem é responsável pela segurança. Então, assim, o governo federal vai abraçar, né? Por uma questão de coligação, por uma questão de estrutura estamental mesmo, né? De organização, de disposição. É claro que o que a gente queria era, assim, um governo completamente puro, né? Esquerda pura, no governo, nos ministérios, nos estados, nas prefeituras, no legislativo e tudo. Só que, infelizmente, no momento não vai dar. Eu acho que a prova disso é aquela votação na Câmara dos Deputados, do impeachment, né, que a gente viu que ali a gente tem, de fato, uma noção do quanto a sociedade não está representada, né, no poder legislativo, e ali a gente tem uma noção do quanto as antigas oligarquias continuam sendo poder, né? Continuam, tanto que a gente teve a presidenta legitimamente eleita de esquerda derrubada com base em nada, né, assim. Então, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção no quanto a gente avançou, e avançar significa necessariamente frear o atraso, o conservadorismo, né? E aí, então, assim, tudo bem, você não se identifica com o PT enquanto partido, você não é filiado nem nada, eu não sou filiada a nenhum.
Mas em algum momento você vai ter que escolher entre o PT e o conservadorismo. E o conservadorismo é isso que a gente está vendo. É a censura à exposição, é censura à música, é censura a coisas bobas. O problema é que tem que pensar que o conservadorismo ele é esse lugar de conforto do que sempre foi. As pessoas elas querem voltar ao que sempre foi. Se o cenário que aparece no contexto do mundo não é pessimista, tipo, não traz boas esperanças, não traz esperança, você quer voltar ao antes, a gente quer voltar ao antes. E o conservadorismo é isso. Eu acho que está tentando dizer que a esquerda, ela, por ter sido um movimento tipo, que não é tipo, que brotou do Brasil, ele é uma importação, tipo, ela é bastante falha em perceber, em detectar e entender várias especificidades do contexto americano, tipo, porque se uma coisa serve tipo, no contexto europeu, no contexto americano ela tem que ser muito mudada, ela tem que ser muito acrescida de muitas coisas, ela tem que virar um Frankenstein de outras coisas para ser uma coisa útil. E isso é uma coisa que a esquerda ela falha bastante, tipo, porque as feministas dizem esquerda, seus homens são machistas, seus candidatos são machistas, os seus associados são machistas. Tipo, o movimento negro fala, vocês são racistas, vocês não estão percebendo, vocês estão detectando, estão ignorando uma parte essencial da composição brasileira. Pessoas LGBT falando assim, vocês nos aceitam, mas eu quero mais, eu não quero só ser aceito, eu quero, de vocês eu espero avanços, tipo, não é só promessas, tipo, o Jean Willis é esse único homem que representa isso tudo, mas ele é um só. Tipo, se você quer dizer a esquerda, a gente espera um homem, mais que um homem. A gente só tem, até hoje, a gente só tem um nome de um homem. Então, tipo, mesmo, eu sei que é difícil mesmo criar esses ícones, mas eles são feitos. Tipo, a esquerda, a direita usa isso direto. A direita, eu também acho que a gente falha muito quando a gente não percebe que tipo, a direita ela usa o medo e o ódio. Tipo, são coisas que não precisam de teoria. As pessoas são mobilizadas por medo e ódio todo dia. As pessoas atravessam a rua, as pessoas não saem de casa, tipo, as pessoas fazem medo e ódio, elas estão no dia a dia, tipo, a gente está falando tipo, de um futuro melhor, tipo, que nem igreja, tipo, um futuro melhor, avanços e mudanças, e a gente não trata do medo e desse ódio, tipo, e as causas disso, que estão fundadas nesse senso comum, nesse conservadorismo, nessas coisas que sempre foram. Então a gente fica nesse ciclo, tipo, a gente não ataca, a gente não contesta essas coisas que sempre foram. Então, tipo, eu acho que nessa coisa de polarização, tipo, depois do Temer, que recentemente, essa semana, né, foi identificado como o presidente menos popular do mundo, o Bolsonaro, qualquer profissional não preparado para aquele cargo é avanço. Tipo, porque o Temer, ele só não é qualificado também. Tipo, ninguém sabe os feitos do Temer. O Temer nasceu, cresceu, tipo, rico, tipo, ele não passou necessidade nenhuma, estava no lugar certo, na hora certa, virou presidente. Esse é o grande feito de vida dele. Tipo, qualquer pessoa que se candidate com uma promessa, porque nem com promessas o Temer foi eleito. Tipo, já está ganhando. Ele já está ganhando. Então, nesse cenário de pessoas que não tem medo desse futuro que se mostra, tipo, levantamento dos supremacistas brancos, a economia caindo, tipo, ao ponto de que todo mundo consegue perceber, a gente tem que tocar nessas coisas, como é que essas coisas, esses medos são criados, que a direita cria esses medos direto. E essa entrevista da Godoy, eu acho que é a parte de uma tática que o Trump usou, dessa desinformação. Tipo, a partir do momento que sai um título de matéria dizendo que o Bolsonaro dizendo que a maioria LGBT vota nele, as pessoas que não vão ler a matéria e que não conhecem ele, que querem votar nele, vão assim, ele não é homofóbico. As pessoas já dizem que ele não é homofóbico porque ele tirou foto com um homem gay do lado. Tipo, encostou, você não teve nojo de encostar, você já não é homofóbico, já qualifica. Então, tipo, ele está usando essa forma de informação. Tipo, então, eu acho que é o primeiro. Tipo, ele pode amanhã aparecer do lado de uma pessoa sei lá, de uma pessoa negra de proeminência que gosta dele, tipo Neymar, sei lá, e fala assim, não sou racista, tipo, e a gente ficar nesse, tipo, não, você é racista sim, mas tipo, só apontar o dedo, a gente tem que informar.
informar também, tipo, porque eu acho que o que contrapõe o conservadorismo e o senso comum, bom senso é ato falho, sei lá. Tipo, o senso comum é a informação. Eu acho que a gente peca nisso, nessa polarização, fica falando assim, não, você é errado, você é machista, a gente tem que falar assim, por que ele é. A gente tem que fazer a pessoa entender por que elas são essas coisas. E a gente fica nesse tipo de duelo de quem é mais o que, a gente fica perdendo. Eu só queria fazer o contraponto ao teu argumento. Com relação ao governo Dilma, eu já penso completamente diferente de você. Eu acho o governo Dilma, para não dizer fiasco, mas foi muito próximo disso com relação aos temas, a questão LGBT. A chegar ao cúmulo de negociar com a bancada evangélica a votação da criminalização da homofobia para salvar o Palocci, aquilo ali para mim já, além de declarações como não faço propaganda de opção sexual, coisas desse tipo, e aí eu cheguei à conclusão que na próxima eleição qualquer candidato, seja de qualquer espectro for, apareceu ao lado de qualquer religioso, eu já não voto, assim, nem que isso me leve a anular o voto, porque eu acho que a bancada evangélica ela já chegou, ela já está dizendo o que ela quer a cadeira de presidente, ou alguém que represente ela na cadeira de presidente, entendeu? Está chegando muito perto disso. Inclusive, o Dória já deu declarações contra o casamento gay, então ele não está jogando para perder, entendeu? Então eu acho que nós temos aí ameaças concretas de que, ou por um lado ou por um outro, a bancada, alguém que é representante dessa bancada vai chegar lá. Então a minha consideração é não abrir qualquer tipo de tolerância a alguém que faça negociações, nem que essa pessoa seja da esquerda, da direita, porque eu acho que tudo bem, governo de coalizão, tanto se fala disso, mas nós chegamos a esse ponto que nós estamos vindo de governos de coalizão que estão aí, enfim, é uma das causas, talvez não seja a causa, mas na minha opinião, por que acontece? A gente veio de governos do PSDB, agora veio do governo do PT. Na minha opinião, eu acho que o governo do PT falha no momento em que ele, como eu te falei, ele admite avançar, negociar certos temas que eram caros à esquerda, no caso ao PT, né? E acho que ao partido ainda é caro, né? Porque o partido não é feito de uma figura só, né? Mas a partir do momento que o partido que tem a sua liderança representada no centro do poder admite certas coisas como essa, você vê que por isso chega no que você falou, de, por exemplo, a gente de uma manifestação de 2013, o governo Cabral aliado a Dilma, e aí a gente vê o que aconteceu nas manifestações do que foi a PM nas manifestações de 2013, e você não viu nenhuma consideração da Dilma sobre isso. Você não viu nenhuma consideração de nenhuma liderança petista, né, já que estava aliada ao Cabral na época. Aliás, esse país é tão engraçado que o casamento gay só foi possível graças à salvação do Cabral, né, mas vai entender isso. E aí a gente tem o que você falou, justamente a esquerda, no caso, o partido que mais se aproxima da esquerda, né, que é o PT, não falar mais. Hoje ele tem uma base forte no Nordeste, mas no Sudeste essa base está se dissolvendo, né? Queria até que alguém falasse sobre isso. Eu posso falar, só fazer um comentário para, de repente, unir essas coisas. A gente está num evento que se chama Janela LGBTQIA. E essas siglas, que muitas vezes estão em disputa, elas falam de identidade, né? Falam de como você define alguma coisa a partir da sexualidade como um vocabulário identitário, né? E aí, a partir da identidade, você vai buscar quem é que está com algum projeto, quem é que representa alguma coisa, que direito que eu tenho ainda que reivindicar, etc, etc. Infelizmente, a forma como a estrutura do pensamento humano mesmo acontece é sempre buscando uma definição absoluta para qualquer coisa. E isso é muito difícil, muito
aflitivo, porque isso não existe, né? Nada é tão fechado, principalmente em alguma coisa social que está o tempo todo de mudança. Porque eu falo muito sobre identidade, que é particularmente o que eu estudo, e classificação quando a gente conseguiu dar nome, é porque já está ultrapassado. Porque as pessoas já estão fazendo há muito tempo, a ponto da gente perceber e dar nome no que você publicou. Falou, ih, gente, o nome disso é isso. Que aí alguém lá na rede social fala, nossa, que legal, era esse nome que eu estava procurando, esse é o meu grupo, agora eu vou andar só com quem é isso. Significa que as pessoas já estão fazendo outras coisas, já tem outros nomes. Então, assim, o pertencimento às identidades e às identidades sexuais, ele não é apenas pelo sexo e pelo desejo. Então, não basta você ser homossexual, por isso você é gay, você é lésbica, e aí, né, você é mulher homossexual, por isso você é lésbica, se você faz sexo com os dois, você é bi, enfim, você até é dentro das práticas, mas aqui você pertence, qual é a questão que está te motivando, vai ter esses cruzamentos com raça, com classe, e isso precisa ser falado. Quando a gente fala em rede social, em BL, fala em publicidade, fala no que significam as coisas, é entender e tentar entender que na hora de fazer uma campanha, na hora de falar com alguém, na hora de fazer um projeto, se você vai, principalmente se você vai apelar para emoções, um caminho para dialogar é ver qual é a coisa mais premente na vida daquelas pessoas. Para muitas pessoas que são LGBT, a sexualidade é muito importante porque é como elas se entendem no mundo, é como elas sofrem violência, é aquilo que, poxa, se você não tiver alguém que defenda isso, eu não vou votar, eu não quero ver uma arte que não seja assim. Mas se você, de repente, mora numa comunidade, talvez essa questão nem passe tanto pela sua cabeça, porque você está mais preocupado em conseguir sair da sua casa e trabalhar com segurança, não sofrer violência policial, né, conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então tem uma série de coisas que realmente afastam, porque a pessoa, ela pode ser, ao mesmo tempo, mulher, negra, deficiente física, LGBT, de comunidade, e ela vai ter que ficar o tempo todo tentando escolher qual é o partido, qual é a pessoa, qual é a lei, qual é o dia em que ela vai ter que acionar uma dessas identidades para dizer, não, aqui eu vou ter que, desculpa, mas eu vou ter que me juntar com X, porque X está defendendo isso, isso para mim é mais importante hoje. Eu acho que é exatamente isso que você falou agora, que quando você falou, tem que ser pensando no coletivo, mas qual coletivo? Em que coletivo a gente vai pensar quando a gente vai votar em algum partido? Porque se eu for pensar no coletivo Maré, eu nunca vou votar em ninguém. Assim, porque todas as políticas, sabe esse negócio de chamar comunidade carente? Então, a carência ela é feita a partir dessas perspectivas políticas. São os políticos que informam a carência na favela. E eu acho ingênuo falar que não, a Dilma estava lá e aí, o problema foi o Temer, foram as coligações com o Cabral, com o Eduardo Paes e afins. Porque essas coligações são pensadas, assim, eu acho... eu realmente votei na Dilma em 2014, mas parando para pensar assim, eu não consigo olhar e falar, não, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não estava de olho, ela não sabia quem era o vice dela, sabe? Eu acho que essas coisas são todas planejadas, assim. Então, acho que isso faz tudo parte de um plano político. Essa coisa também da polarização, que essa coisa entre esquerda e direita é uma coisa muito de classe, em plano econômico. E eu acho que esses avanços históricos que a gente está falando aqui, que a gente apresenta aqui, eu acho que a polarização deixa de perder sentido. A gente fala assim, o capitalismo está em crise, mas eu acho que também, essa polarização está em crise. A esquerda e a direita, essa dicotomia, ela não funciona mais. Ela não dá conta de falar de todas as questões, todas as demandas sociais, todas as pessoas que foram invisibilizadas, ignoradas, e ainda são negligenciadas pelo Estado, sabe? Então, essa coisa, acho que é isso que a gente vai perceber. Quando a gente foca muito nesse debate entre esquerda e direita, a gente está sempre meio que secando gelo, vendo o que é menos pior. Eles são menos piores. Eles não querem ferrar tanto você assim, Exatamente, o segundo turno é esse momento. E eu acho que a gente precisa se posicionar assim, mas a gente não pode vender como se fosse uma solução, porque isso não resolve. E a gente está nessa. O Brasil está nessa discussão há muito tempo, desde que
democratizou, tipo, esquerda, direita, tipo, e a gente, eu acho que cada vez mais todo mundo vai perceber que isso não dá conta, isso não é suficiente. Eu não sei uma resposta para isso, mas eu acho que por a gente estar preso a essa dualidade, que a gente não consegue pensar em outra coisa, a gente tem que pensar em outra coisa. Eu acho que quando a gente fala em representatividade, a gente tem que pensar nisso também. Existem várias frentes. Então, tipo, eu acho que você centralizar isso em um movimento de esquerda ou um movimento de direita, isso são muito mais frentes. A gente tem que repartir isso, né? Tipo, não sei, as pessoas, a partir dessas identidades, se colocarem, mas tendo consciência dos outros também, porque eles também pensam, tipo, eu sou de direita, eu sou de esquerda, então eu sigo essa doutrina aqui e não tenho noção do que o outro pensa, e isso aqui é o certo, não vou discutir isso, não vou contestar isso, mas existem os outros, quando a gente também está nessa dualidade, a gente sempre perde o outro. Quando a gente tem múltiplos, a gente tem que rebater muitos, então a gente tem que conhecer os outros. Porque quando você fala assim, ele é feio, eu sou bonito, tipo, quando você fala assim, esse aqui é feio, mas esse aqui é feio também, o argumento não funciona mais quando são várias pessoas, quando são várias frentes. Então a gente tem que pensar, tem que fragmentar isso mais, pensar além desse negócio de esquerda e direita, que eu acho que todo mundo meio sente que isso não é suficiente, que eu vou estar sempre escolhendo um paliativo, tipo, de que isso pode ser pior, vai ser pior com o Aécio, tipo, com certeza. Mas, tipo, é só isso, isso para isso que eu vou sair de casa, votar para ficar no menos pior, tipo, então, não sei, eu acho que todo mundo... Muito bem, rapaz. O brasileiro tem essa noção de que... Toda vez que você polariza, você... Vai ter tempo para pergunta. Você põe macho, fêmea, positivo, negativo, branco, preto, e aí não é o que a gente quer, né? A gente quer toda a nuance entre o branco e o negro, entre o macho e a fêmea, não é isso? Polarizou, botou a LGBT fora. Não e nós não damos necessariamente. nenhuma das pontas. Sobre a questão do governo, porque a gente fala em partido pensando no governo, né? E nesse sentido, eu sou mais anarquista, assim, né? Eu acredito na auto-organização, na autogestão das pessoas, se unindo, se entendendo como coletivas, né? Entenda principalmente que o coletivo no Brasil é formado por minorias, né? As nossas minorias não são minorias, né? A população negra não é minoria, a população gay não é minoria, as mulheres não são minorias, né? Então, assim, a gente não vai conseguir responder isso. A gente não vai conseguir encontrar alternativa para essa polarização agora, né? Porque as mudanças são sempre progressivas, né? Elas têm que passar por etapas. O que eu quero dizer? A gente não tem que contar com a tutela do Estado para conquistar mudanças, para promover mudanças, porque se a gente for contar com a tutela do Estado, a gente vai ser sempre colonizado, né? Então, assim, a questão da eleição é uma questão pontual. Na hora da eleição, a gente tem que realmente fazer uma escolha, mas a mudança também é do dia a dia, a mudança também é do envolvimento empático com as vidas das pessoas, né? E eu acho que nesse sentido, nesse ponto, é por isso que eu sustento a defesa do governo PT, do governo Dilma. Porque o governo Dilma, o governo PT em geral, promoveu algo inédito na história do Brasil, que é, primeiro, assim, antes da pessoa pensar como ela vai se assumir para a família, ela tem que comer, ela tem que ter onde dormir, ela tem que ter emprego. Né? Antes dela pensar assim, bom, vou fazer um aborto ou não, vou fumar maconha ou não, ela tem que ter o básico. E isso o governo PT fez. E isso o governo PT promoveu. Falo como ex-professora da Faculdade de Letras do UFRJ, ex-aluna de graduação, de mestrado e doutorado. Entrei na faculdade como aluna de graduação em 2001. Então, assim, o meu doutorado acabou em 2014. Depois eu passei para o concurso de professor substituto da Faculdade de Letras. Eu vi uma transformação na Universidade Brasileira que eu achava que era impossível, né? Eu vi a comunidade acadêmica se diversificar. O
que isso significa? Eu vejo muito mais alunos negros nas universidades. E o que isso significa? Significa que a população que antes não tem um direito ao discurso, que antes não tem um direito ao pensamento por uma questão de exclusão de classe, agora essa população tem mais oportunidade? Sim. Isso eu vi, eu presenciei, eu sou testemunha dessa mudança. Eu tenho ex-alunos, tive alunos de todas as classes sociais desse país, de todas as regiões desse país. A gente teve ano passado um aluno assassinado que reúne, né, praticamente todas as minorias. Ele era gay, negro, nordestino, enfim. Ele é o símbolo, eu acho, assim, dessa reação aos movimentos progressistas, né? Ele foi morto. Ele reúne tudo isso. Ele tinha um posicionamento de esquerda, ele tinha um posicionamento político, né? Então, assim, antes das pessoas pensarem em política, em partido, em história, antes elas precisam se alimentar, antes elas precisam ter um emprego, antes elas precisam ter o básico, elas precisam ter assistência de saúde. E isso é um marco do governo PT. Agora, a gente tem alunos que estão na universidade, que têm uma formação que antes era exclusiva às classes altas, à comunidade branca. E hoje em dia é aquela velha história, o filho da empregada pode ser médico, o filho do porteiro pode ser advogado, né? Isso agora está estacionado, mas essa mudança é uma mudança irreversível. Não tem governo conservador que vai dizer para você assim, não, vamos frear, vamos parar com a ingressão das pessoas da sua comunidade, das pessoas da sua família na universidade. Não existe governo que vai dizer isso para a população, a meu ver, pelo menos. Então, assim, a questão da polarização na política é uma questão da polarização na política. Agora, a gente tem que pensar na política quando a gente for pensar num governo, num regime, numa forma de organização estatal. Mas a gente não tem que contar com a organização estatal para nos garantir avanços, para nos garantir mudanças, né? Porque nós não somos tutelados, nós não devemos ser, pelo menos, tutelados pelo Estado, como as populações desfavorecidas foram ao longo de todo o período colonial. Novamente, eu acho, não posso nem negar todos os avanços do governo PT, é muito nítido, acho que para a maioria das pessoas que não estão cercadas na bolha dos bairros nobres do país, se você sai daqui, você tem outras vivências de outros espaços, você sabe que as pessoas mudaram de vida, não posso nem para qualificar para melhor, mas houve uma mudança significativa e perceptível nessas vidas, mas eu acho que esse movimento todo faz parte disso também. Pela primeira vez o povo ele foi se viu atendido de alguma forma, porque é muito difícil, e esse retorno do Temer, do PMDB e tal, fez o povo lembrar de que como essa classe de políticos, ela só se autofavorece, e sem a parte cortando na carne do povo. O Brasil voltou a entrar no mapa da fome, essa nova legislação trabalhista, tudo isso eles não ligam para isso. Mas é que tá, essa polarização, ela exatamente por você conter toda a mudança num lugar só, isso só enfraquece a própria esquerda. Você, por achar essa solução, essa tábua de salvação na esquerda, você só enfraquece, mas ao mesmo tempo é o jogo político, o xadrez lá, branco versus preto, e então você fica nessa dualidade, mas esse xadrez não serve para esse mundo que foi colonizado, que foi imigração diversas, então não tem como você entrar nessa dualidade de classe. De fato, quando as pessoas, essa melhora de classe proporcionada pelo PT proporcionou certas coisas, mas
ela continua, muitas pessoas que não tiveram acesso, continuam tendo acesso a essas coisas. Elas podem estar sobrevivendo, mas sobreviver não é suficiente. Então, elas continuam nesse lugar de, e aí, estou sobrevivendo, ei, meu filho não está morrendo de fome, ei, mas sem visão, e esperar que o mundo melhore, que a economia melhore, é muito abstrato. Eu estudo isso e não sei explicar o que isso significa assim. E nem sei como isso é possível, de certa forma, assim, palpável, de maneira palpável. Então, como é que você fica falando só, mudar a economia, mudar as estruturas, como é que isso resolve para as pessoas, de fato? Porque eu acho que essa polarização perde exatamente por isso, que é uma coisa desumanizada, porque você não está vendo seres humanos, está vendo jogos políticos, está vendo dualidades de um jogo político. As pessoas não querem poder, as pessoas não querem. Isso que eu acho que as pessoas, o conservadorismo, que essa elite política tem medo, elas acham que a gente quer poder, a gente quer sobreviver, mas a gente também quer diversão, teatro, a gente não quer, sabe, a gente não quer mandar na vida dos outros. Acho que o povo brasileiro não tem essa pretensão de querer mandar de fato na vida dos outros, mas não só sobreviver, mas fazer outras coisas, ter saúde, essas coisas todas. Mas só que a gente fica sempre nessa dualidade, a gente perde o caráter humano. As pessoas são mais do que o jogo político e o jogo de classes. Elas podem se dar bem, a gente pode morar na favela e se dar bem com a classe dela. Ela não quer morar na Zona Sul ou nos Jardins. Ela não quer comer caviar, ela pode comer com o churrasquinho dela de boa. Mas a gente perde o humano, a gente fica nessa coisa do jogo político, do jogo econômico, a gente desumaniza o povo vira uma massa de manobra que você faz o que você quiser. E nessa massa de manobra, quem ganha sempre é o medo e a desinformação. Então é bem complicado, a gente tem que sair disso. É importante os avanços do PT, a esquerda tem ideias boas, mas tem outras coisas, outras ideias precisam ser concebidas ainda. E se a gente fica só nisso, a gente fica nesse disputa de quem vai descer pro play. Não é isso. E hoje, pra gente ver como a gente está numa sinuca de bico, a candidata que faz esse discurso de nem esquerda nem direita é a Marina Silva, né? Que já disse, que já mostrou também que não tem nenhum interesse com o tema LGBT. Voto 45 vezes na S e não voto na S. Mas eu, continuando o meu argumento, o que eu critico, que primeiro eu separo o governo Lula e o governo Dilma. Eu acho que a gente pensa, 8 anos de Lula foi como teve inegáveis conquistas sociais. A gente esperava que quando viesse a Dilma as coisas avançassem. Então, o Lula criou os programas Bolsa Família, FIES, tudo isso, e a gente imaginava que Dilma viria e chegaria a nossa vez, né? Agora é a nossa vez de conquistar os direitos que nos são negados. E a gente, eu entendo que você falou essa questão de primeiro é comer, primeiro é se alimentar, mas, por outro lado, também você também não pode deixar pessoas morrerem. E você tem aí casos como o menino Itaberli, que foi morto pela própria mãe. Você teve o Alexandre Ivo, que foi morto barbaramente aqui no Rio de Janeiro também. E você imaginava que, de alguma forma, o governo se manifestasse contrário a essa morte, essa barbárie que acontece contra LGBTs no país, né? Tão faladamente como o país que mais mata LGBTs no mundo. E, enfim, a gente tem a Dilma falando, cometendo essas frases de não faço propaganda de opção sexual. Então eu entendo os avanços do PT, mas achava que as coisas avançariam e não avançaram da forma que deveriam. Você quer falar? É só porque eu fiquei pensando, você falou, agora tem acesso ao pensamento, assim, eu tô na universidade, mas assim, pensei antes de entrar na universidade, eu não precisava dos europeus brancos que escreveram um monte de coisa para pensar. E outra coisa... Sim, exatamente, mas assim, tentando sair um pouco dessa polarização, eu posso escrever na universidade, mas nem todo dia eu posso ir para a universidade porque o exército estava lá. Então, assim, fica um pouco difícil pensar
nesses lados de o PT é bom, o PT é ruim, não sei, cara. Ele me possibilitou chegar na faculdade, mas nem sempre eu posso chegar na faculdade porque ele botou o cara armado na minha esquina, entendeu? E outra coisa, foi isso que a gente falou, agora a gente pode comer, não sei o que, tá? Mas e aí, que outros espaços a gente pode estar? Porque a censura tem estado muito mais forte aqui agora, né? No meio da Zona Sul, mas e na favela, que quando a gente pode acessar cultura, quando a gente pode, sabe, ir para outros lugares ou fazer cultura lá dentro? Onde os financiamentos estavam quando a gente quer fazer cultura, sabe? Então também, pensando um pouco assim, mais nesse tema da questão da censura, a censura sempre existiu ali porque naquele espaço nos foi negado tudo, sabe? Inclusive a cultura, inclusive o acesso a culturas exteriores, inclusive a produção de cultura local. Eu acho... Obrigado por você ter voltado ao tema inicial do debate. Meu signo é Virgem, eu achei muito lindo esse tipo de organização. Mas o que eu acho interessante de pensar nisso é pela questão social e de classe, no sentido de a gente, quando vai falar no que tem acontecido, no tipo de censura, e nesses casos que tomaram essa proporção gigantesca, né, do debate, das pessoas discutirem isso na mesa, algumas com muita informação e porque viram e da perspectiva, né, pessoal conseguiram dizer, não, eu olhei e não tinha nada demais, ou eu olhei e achei absurdo, mas a grande maioria ouviu falar e daí já formulou a sua opinião. É isso, assim, a gente está aqui em Copacabana, num evento, né, numa sala da prefeitura do Marcelo Crivella, num evento de diversidade. A gente teve toda uma programação de diversidade e você me responde se vocês lá souberam dessa programação, se alguma coisa chegou lá ou se era só em Copacabana, porque assim, a parada do Rio é em Copacabana, se vai acontecer ou não já é outra questão. Existe toda uma ideia de vender a cidade como um espaço turístico LGBT, friendly e tudo mais, né? Teve até a época, acho que foi no governo do Cabral, que o Rio ganhou um concurso, uma pesquisa, alguma coisa, dizendo que era o primeiro destino LGBT friendly de turismo, porque isso é um mercado, né? É um mercado querendo dizer alguma coisa. Mas ser LGBT, mesmo em Ipanema, não é a coisa mais fácil e maravilhosa, e que lindo, cheguei ali, beijei um homem e estou com essa completa sensação de segurança de que nada vai me acontecer. Até mesmo para quem é branco e mora ali, você está sujeito a sofrer algum tipo de violência por causa disso. Então não é essa festa toda. E muito do que acontece e que motiva essa censura é isso, é parte desse processo de você estar... As pessoas têm mais acesso a algumas coisas? Tem. Só que isso não vai acompanhado também de uma discussão, que é onde entra também nessa questão da esquerda, né? E de como a esquerda atinge. Dentro de identidade é isso mesmo, é natural que a gente tenha momentos de tensão, de senso. Quanto mais você conversa e pensa sobre uma coisa, mais você diz, tá, ok, isso serve pra mim, mas eu tenho aquela ressalva ali. As pessoas fazem isso com parentes, fazem isso com religião, fazem isso com tudo, né? Você gosta de fulano, mas às vezes ele é meio assim, enfim. E quando você tem certas coisas, as pessoas crescem, elas estão participando, e eu volto a falar da rede social, porque todo mundo tem acesso, todo mundo participa do debate, isso é positivo. Só que se você não discute tudo, se você não contextualiza, se você não explica, é muito fácil alguém criar um meme e dizer, olha ali, aquele quadro era estimulando a pedofilia, quando não era. Você pode achar feio, você pode não gostar, você pode achar até inapropriado que alguém veja, mas o quadro não estava fazendo propaganda de pedofilia, né? Estava se discutindo sexualidade dentro de uma exposição temática para isso. Tinha todo um contexto ali, que agora é isso. No MASP abriu a exposição lá de sexualidade que estava há 3 anos sendo montada, e pela primeira vez o MASP tem uma exposição proibida para menores de 18 anos por causa da polêmica, assim. Ou seja, chegou num ponto que não esperam nem mais fazer e censurar. E o medo da reação nas redes sociais e afins já é tão grande, já é esperado que alguém fosse lá bater panela e dizer, olha, minha criança está vendo isso, porque de novo o espantalho da criança, que já proibiram de cara.
Eu queria só introduzir aqui na conversa um tema que ainda não veio muito, né, que é a questão do feminismo, e lembrar que, assim, pegando os dois ganchos, né, que a gente estava falando dos governos PT e da questão LGBT, é no governo PT que a gente tem a lei do feminicídio, né, passando. E assim como a questão da violência contra pessoas LGBT, a questão da violência contra a mulher no Brasil é, assim, astronômica, né? Tanto em questão de feminicídio quanto em relação à violência sexual. E isso tem diretamente relação, né, a necessidade em si, identificar com o feminismo, mesmo você não sendo mulher, é urgente, sim, porque tem toda a relação com a questão LGBT, com a questão da identidade e com a questão, inclusive, da reação à exigência de mais direitos para a comunidade LGBT. Porque um dos pontos dessa problemática é a de identificar o homem gay com a figura feminina, né? Na lógica conservadora, o homem gay é muito mais a Eva do que o Adão. É muito mais a fêmea do que o macho. Então, essa figura do homem gay vai ser demonizada, haverá quem queira exterminar essa figura do homem gay, do homem afeminado, né, do homem que quer ser mulher. Outro dia eu estava num evento de família e uma pessoa da minha família perguntou para a criancinha, o que é uma pessoa homossexual? Aí a criança falou assim, é o homem que quer ser mulher, né? Assim, então a questão se resume, do ponto de vista conservador, ao homem querer ser mulher. Não tem nada a ver, né? A gente sabe. E essa rejeição ao que se aproxima de uma mulher está diretamente ligada à questão LGBT. Está automaticamente ligada, inclusive, às questões sobre sexualidade, né? O Raí está pedindo para a gente abrir as perguntas. Só para falar uma frase bem curtinha, é muito louco a gente viver num país que censura uma exposição quando domingo à tarde, poucos anos atrás, tinha criança dançando na boquinha da garrafa, né? Enfim. Alguém tem uma pergunta? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou comentar, né, ou participar, né, do debate, tem o microfone ali. Que timidez é essa? Bom, eu queria só fazer uma observação, quer dizer, não vou lá. Porque existem várias questões, né, de lutas por direitos, quer dizer, da questão do humano, né? E eu acho que a questão que se coloca para os LGBTQI, X, Y, Z, né, é a questão de uma luta à esquerda. Ou seja, uma luta de transformação social permanente. E não uma luta de esquerda, vinculada a uma estrutura político-partidária de esquerda. Essa que é a grande questão. Eu acho que um pouco já deixou aqui. É diferente, porque no caso de uma luta à esquerda, esquerda, de esquerda. Sim, há uma diferença muito grande, né? Porque você exclui outros segmentos que sofrem a mesma repressão ou desqualificação desse grupo, né? Então, você tem alguns segmentos, você tem que estar sempre mais à esquerda e não vinculado a um projeto de poder de um partido de esquerda, não desqualificando isso, tá? As lutas sociais, as transformações sociais são importantes, elas fazem parte do nosso processo humano de evolução, histórico, cacete, né? Então é aí, porque não sei exatamente quem falou aqui atrás, quando ele se incomodou, né, ele se incomodou com a polarização. Ou seja, se eu não me engajo, eu sou viado e não me engajo numa luta do partido de esquerda, eu sou o quê? Eu estou fora dessa história? Então é essa que é uma discussão interessante. Uma outra questão que você coloca, quer dizer, as lutas sociais importantes, transformação da sociedade, ela também não pode ser considerada como no passado
a luta maior. A luta maior nos fudeu também. Né? Nós, homossexuais, fomos. Não, pelo amor de Deus, eu não sou cara de esquerda, tá? Mas nós, lá no passado, seja em Cuba, seja na União Soviética, todas as experiências socialistas, nós nos fudemos. Tá? Então, por isso que eu coloco. A gente tem hoje, a gente passou uma experiência, a gente tem, pode olhar para trás, pode avaliar esse processo. Então, por isso que eu coloco. A nossa postura deve ser sempre à esquerda quando se trata dessas questões que não são de transformação total, né? Ou então a gente não está num processo revolucionário de derrubada de Estado, né? Por um outro Estado. Então a gente está num processo de conquista de direitos. Então é aí que eu quero fazer essa observação. Em primeiro lugar, a questão da perseguição a homossexuais não é uma questão, não se observa em países socialistas. Se observa no Ocidente, que é uma sociedade, uma civilização de formação cristã. O que a gente está falando aqui é sobre mudança, não é sobre ruptura, porque a ruptura é impossível. Não dá a gente não tem essa resposta. Foi o que o Leopoldo estava falando, eu não sei como resolver, como solucionar isso, como falar. O que a gente está falando aqui é justamente sobre não ser tutelado por aparelhamento, não ser tutelado por partidos políticos. É claro que em algum momento a gente vai ter que pensar sobre partidos políticos, porque em algum momento a gente vai ter que votar. Só que a gente tem que pensar nessas questões enquanto questões que estão na profundidade da sociedade e que estão no cotidiano, que estão na vida de todo mundo o tempo todo. O que a gente está falando aqui é justamente isso. E a polarização, nesse sentido, existe sim. Existe a polarização não de direita e esquerda, porque o conceito de direita e esquerda vem lá anteriormente à Revolução Francesa. Agora, a questão da polarização, no caso do que a gente está falando aqui, é conservadores versus progressistas. Desculpa. Estava falando, essa coisa da polarização a gente sempre desumaniza. Tipo, o ser humano ele é incoerente. Então, não devia espantar que existam gays de direita ou que exista o Fernando Feriado. O Fernando Holliday, ele existe porque as pessoas criticam o Fernando Holliday como um exemplo de que representatividade não serve. Ele representa alguém, ele foi eleito porque ele representa alguém. Não acho que foram pessoas negras mobilizadas socialmente, politicamente, em prol da negritude, que nem em prol da negritude ele é. Mas ele representa alguém. Então, a gente tem que... Ele não é porque... Eu acho que a dificuldade é... A gente tem essas identidades e quando elas se tornam políticas, elas vêm com uma agenda. Eu só queria ser gay, eu só queria ser negro, eu não quero ter compromisso político de tomada de poder. Eu não tenho esse projeto de vida. Mas, às vezes, você pode sentir necessidade dessa disputa, mas a maioria das pessoas não vai sentir esse apelo, desse compromisso com a agenda, de seguir um certo tipo de conduta, ou ficar defendendo uma causa que é exterior a ela. Então, não sei. Só fazer um comentário e aí tem uma pergunta ali. Aquilo que eu falei antes sobre identidade, eu acho que passa muito sobre isso. As pessoas têm pertencimentos variados por motivos variados. Então, pensar, por exemplo, em gays de direita, não tem nenhum problema, porque a identidade gay nas sociedades capitalistas e tudo mais, ela vem se inscrevendo justamente por processos de consumo. É até muito natural você ver hoje um gay que tem um trânsito social e você dizer, olha, tô bem, já posso casar, moro aqui bem, que se dane, se for do resto. Paulo Gustavo. Mas isso são essas ideias. É uma ideia que no debate geral a gente associa com algo à direita e que a gente tem que entender que quando a gente está num processo político a gente tem que pensar, bom, para certas questões eu preciso ter um afinamento à esquerda. E aí sim, na hora de votar, se você vai votar num partido ou de esquerda, de direita, ou de centro, ou que não tenha nenhum discurso nesse sentido, é você pensar o que importa para mim, quem eu sou e qual é a questão da minha identidade que precisa ser mais importante nesse momento, nesse contexto e coisas nesse sentido. Então, pedindo que a gente informaram que a gente só tem 10 minutos, então vamos, aquele chatinho, né? Vamos tentar ser concisos.
Fala, garota. Sou muito Serginho mesmo. Obrigada, Felipe. Meu nome é Camila, eu sou jornalista, sapatão, da coletiva Sapa Roxa. Eu queria dialogar em alguns pontos aqui que eu acho centrais. Primeiro, partindo da fala do Fabrício, assim, e ampliando isso. Quais são os corpos que importam? Porque mesmo na esquerda, os nossos corpos não importam, nunca importaram. Eu acho que o nosso desafio é fazer com que a luta de classes esteja alinhada às pautas identitárias. E a gente vê, inclusive, aqui, quando a gente pauta também o feminismo, uma maioria de homens aí em cima. E quando a gente pensa o que o Felipe falou na fala dele, do que está pautado na imprensa, quem chora por nossos corpos de mulheres lésbicas? Quem chora pelas lésbicas negras? Onde estão os nossos corpos? Quais são os corpos que importam? E é muito bom lembrar também, para não esquecer, porque eu nunca esqueci isso, eu espero que cada uma de nós, mulheres, nunca esqueça também, que no governo Dilma, ela não assinou o kit anti-LGBTfobia. Não assinou quando poderia ter dado um salto imenso nas escolas. E aí a Escola Sem Partido surge, tomando um debate muito mais conservador, assassinando e apagando nossos corpos. Então a gente não pode deixar e não pode esquecer isso. Quem são os corpos que importam? E olhar para o nosso lado. Quem estamos aqui? Quem somos nós aqui? Onde estão as sapatão? Onde estão as pretas? Vale também lembrar o caso da Dandara também, trans, também travesti, também foi outro caso bárbaro também. Eu só queria Senão ninguém vai ouvir. Não, é por causa da gravação. É por causa da gravação. Eu só queria responder a sua pergunta, a pergunta que você fez para ele, que ele não teve oportunidade de responder. Você ficou sabendo da programação do mês da diversidade LGBT onde você mora? Não. Eu também não fiquei sabendo. Inclusive, em Novo Banheiro aqui, eu soube que tem até um aplicativo. Aplicativo Mais Diversidade. Do banheiro masculino tem um cartaz. Baixe o aplicativo. Soube agora que tem um aplicativo. 29 do mês da diversidade. O que eu soube foi que teve uma abertura no Museu da Manhã, com uma coisa colorida, cafona, que o prefeito sequer estava lá. E soube disso aqui. O resto não soube de mais nada. Então, assim, a gente precisa informar primeiro. A gente precisa pensar como que a gente informa. A gente precisa usar as redes sociais para informar. Se a rede social está aí, o debate da rede social, blá, 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 vamos usar para informar. Porque eu tenho, eu não, né? Minha irmã, travesti, Vanúbia, tem o perfil da Secretaria de Diversidade no Facebook e não vi nada na minha timeline. Não vi... Oi? Da sede Rio. Deve ser, uma coisa assim. Não vi absolutamente nada. E soube hoje que tem um aplicativo. Então, assim, a gente precisa saber para quem que a gente está informando, aonde que a gente está informando e como que a gente está informando. E pensar a questão da censura, acho que isso aqui da prefeitura oferecer esse espaço é jogar uma bananinha pra gente calar a boca. Porque o prefeito está cortando do carnaval. Maior concentração, em primeiro lugar, que viado pode ser viado é no carnaval. E o prefeito está cortando do carnaval. O prefeito cortou da escola de samba. A gente aprovou a CLT do Temer, a CLT da escravidão. E por que o Ministério do Trabalho só foi na cidade do samba agora, na gestão do prefeito bispo, ou do bispo prefeito? Ou ele é prefeito? Então, assim, a gente precisa pensar como que a gente vai informar. Quando a gente pensa que segundo turno a gente vota no menos pior, por que as pessoas pensaram que o Marcelo Crivella é o menos pior? Onde que a esquerda pecou em informar sobre o Marcelo Freixo e deixar as pessoas pensarem que ou não ir votar, ou votar nulo, ou votar no Marcelo Crivella, era o menos pior. Porque se você somar as pessoas que não foram, as pessoas que votaram branco e os votos do Marcelo Freixo, é muito mais do que os votos que o Crivella teve. Então, assim, faltou informar. E faltou saber informar. Não é o Marcelo Freixo chegar na televisão e falar assim: acesse o aplicativo, veja o meu site, vai não sei aonde, vai não sei aonde. Gente, quem mora na comunidade, quem não tem escolarização, não está interessado em acessar www.marcelofreixo.com.br para conhecer a proposta dele. Está interessado no que o Crivella vendeu e não está fazendo. Eu vou cuidar das pessoas. Ele disse que ia cuidar das pessoas. Ele não disse de quais pessoas ele ia cuidar. E nem como, né? Eu só queria, desculpa, eu vou só para não perder esse momento. Eu acho que uma falha importante é o seguinte também. Todo mundo sabia quem era Marcelo Crivella. Isso aí a gente... Marcelo Crivella é candidato há 15 anos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então todo mundo sabia quem era ele, o que ele poderia fazer e está fazendo. Inclusive teve apoio das escolas de samba
na sua eleição. Então está agora acontecendo tudo isso. Então, eu só queria lembrar um momento que eu vivi no dia da eleição. Eu estava indo, depois de ter votado, estava indo a um local cultural, algum evento na cidade, estava no 350, e aí um grupo de pessoas que entrou quando o ônibus passou ali na favela ali de Manguinhos, entrou um grupo e o grupo falou, estava conversando o seguinte, não estou falando que eles representam a comunidade, estou dizendo apenas relatando o que eu ouvi na conversa. Eu vou votar no Crivella porque agora ele já tentou tantas vezes, agora é a vez dele entrar, e o Freixo é a favor dos viados, então eu não quero que os viados entrem. Então, estou só relatando isso, que também existem muitas matizes que devem ser, não é só uma questão de informação, porque informação sobre o Crivella já existia há muito tempo. Mas, por favor. Eu vou ser bem breve, só para... As pessoas esquecem dessas coisas, as pessoas esquecem que eu esqueço. Eu não lembro para quem eu dei 3 anos atrás. As pessoas esquecem as coisas. Tá? Tem essa questão das pessoas esquecerem e a gente não está lembrando o que a pessoa que mora dentro da comunidade passa. E como que é a vida psicológica dela. Eu não vou lembrar quem é Marcelo Crivella se eu tenho um tiroteio na esquina da minha casa. Eu não vou lembrar quem é Marcelo Crivella se eu, enquanto criança, com 13 anos de idade, fui escoltado pelo caveirão com uniforme de escola da Rua do Valão até a porta da minha casa. Então, assim, é muito difícil a gente tentar generalizar que as pessoas sabem, mas muitas das vezes o discurso convence. A palavra convence. E a palavra tem força. Pensar no psicológico de uma pessoa que vive uma realidade muito difícil dentro de uma comunidade, o slogan, eu vim para cuidar das pessoas, eu vou cuidar das pessoas, é muito confortante. É muito confortante. E em muitas mentalidades convence. Tanto convenceu que ele entrou. Sim. E essa questão do slogan, ela é parte também do que a gente falou aqui, porque é isso, política é publicidade, né? Você vota, elege, só depois que você descobre se a pessoa vai fazer mesmo, se ela consegue fazer ou não, e se ela tem interesse em fazer, que é o que a gente está vendo muito aí na administração do Crivella. Então, assim, não só tem essa questão da comunicação, mas também de todos esses entrecortes. Então, assim, tem gente que não votou no Freixo porque odeia a esquerda, ou porque odeia o Freixo, ou porque odeia o PSOL, ou porque odeia maconheiro, ou porque odeia viado, e tudo bem, as pessoas escolhem como vão votar baseadas nessas coisas. Assim como tem gente que votou no Crivella, porque ele falou que vai cuidar, como também tem gente que votou nele porque não, ele é da igreja, e eu acho isso legal, e eu voto na igreja. Então, assim, é muito difícil pensar realmente numa campanha em como alguém se vende. E essa é a realidade, não tem muito como fugir. Sempre vai ser entrecruzando tudo isso. Eu só queria voltar no que você falou de informar. Eu acho que não é só questão de informar, acho que é questão mais de chamar para participar. Porque eu só fiquei sabendo daqui porque o Fabrício me chamou para compor aqui junto com ele e tudo mais. Se não fosse por isso, eu não teria ficado informado, não teria nem participado. Então, eu acho que a esquerda peca não é só em informar, mas é em chamar para compor, como ela falou também. Cadê o corpo lésbico aqui? Cadê as mulheres negras? Então, acho que o que falta não é só informar. Informar, beleza. Não queria só que chegasse o panfletinho. Até porque é uma outra questão. Esse evento aqui é, sei lá, 15, 10 reais. Não sei se está sendo cobrado mesmo, como é que é isso. Mas isso seria um impedimento para mim. Se eu tivesse recebido um flyer e tivesse sido informado, sabe? Eu não quero só ser informado, eu não quero só ver página no Facebook. Eu quero poder compor. E ocupar também. Porque, assim, aqui é ótimo. Nós já recebemos um convite muito generoso e maravilhoso. É uma sala da prefeitura. Então, assim, é também importante falar que a gente está na administração Crivella e é óbvio que esse mês da diversidade, ele nada mais é do que politicamente essa administração tentando dizer, não, gente, olha aí, a gente fez até um mês da diversidade e a gente sabe que não é assim, né? Se deixasse na mão dele, que se foda todos nós. Mas ainda assim, quem está dentro, quem está tentando falar e fazer, são as pessoas dessa comunidade que, bom, se é isso que tem, né, vamos tentar fazer, assim como tem gente tentando realizar a parada do Rio, mesmo com tudo que está acontecendo. Mas é ocupar, porque é isso que eu falei, é fácil a gente estar aqui em Copacabana hoje falando, por que não, então, procurar fazer um grande evento que ocupasse a cidade, como tentam fazer no Festival de Cinema, como eu já tinha, eu me lembro quando eu tinha Festival de Teatro, que você ia, tem Sesc, tem as lonas culturais, tem vários espaços. A gente sabe que é uma dificuldade, sempre tem que negociar, as pessoas negam. É muito difícil você tentar fazer um evento de qualquer tema, de qualquer coisa, num lugar, né? Você não chega no lugar e ocupei. Mas convidar as pessoas a ocupar, porque por que não fazer também
na Maré e nos lugares e espalhar. Não é só fazer aqui. Então, a última pergunta da Mariana, que nós estamos com fazer um pequeno comentário. As meninas sapatões não estão aqui representadas, mas os bissexuais estão, tá? Em segundo lugar, eu sou a única que estou fazendo vídeo na Vênus. Sou quem mais... Só eu e Thaísa que escrevemos para Vênus. E se alguma menina quiser colaborar com a gente, participar da coluna, procura a gente, que a gente... quanto mais colaboração, melhor. A Camila já até publicou no site e ela sabe que ela tem essa via, não só através de Felipe, mas através de mim sempre. E assim, esse é o nosso primeiro debate, a gente ainda vai ter perguntas, não vamos fazer esse encerramento, mas todos que estão aqui, muito obrigado por virem ao primeiro e estão convidados. E essa estrutura aqui foi só porque, bom, tem esse evento, tem luz, mas a gente pode sentar todo mundo no palco, ter mais gente. A ideia é, se nós realmente conseguirmos, seja nesse espaço ou em outros, fazer mais, que tenha sempre temas e pessoas variadas, né? Fala, garota. Então, eu sinto um retrocesso enorme no Rio de Janeiro, porque eu participava de um grupo no Facebook, o LDRV, deve conhecer, que eu vi várias coisas, tipo, de outras cidades do interior, assim, tipo Nordeste, que todo mundo fala que lá, sei lá, não tem muita atualização sobre as coisas e tal, você espera um lugar bem conservador, mas tipo, de pintarem as faixas de pedestre com as cores arco-íris, ou da prefeitura fazendo muita propaganda da parada LGBT. E aí você vê Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, tipo, uma das principais do Brasil, onde não vai ter parada, pelo jeito. E esses eventos, assim, eu fui saber desse mês da diversidade agora também. E eu tinha amigas que queriam vir, mas a informação foi muito em cima da hora, porque o Facebook decidiu falar sobre isso, porque eu não vi em lugar nenhum. E você não espera isso de um lugar como o Rio de Janeiro, né? Então, imagina nessas comunidades, tipo, eu moro na Tijuca. Aí eu penso, nas comunidades não deve chegar quase nenhuma informação, entendeu? Se pra galera daqui, tipo, Zona Sul também não chega, imagina pras comunidades. É isso. Alguém quer comentar? O debate não é uma maneira de responder perguntas, né? Na verdade, eu acho que o debate é uma maneira de deixar perguntas. Então, acho que uma grande questão que surgiu aqui na conversa hoje é de como alcançar as pessoas, né? E talvez a gente possa fazer esse dever de casa, ir para casa pensando assim, como eu vou alcançar as pessoas? Como eu vou alcançar as pessoas e dizer o que eu acho que eu preciso dizer, e também como eu vou alcançar as pessoas para ouvir as pessoas, né? Qual é a via? E aí entra essa coisa que todo mundo que trabalha com a internet fala, né? De curta, compartilhe, marque os amigos. E a gente fala, gente, é sério, ninguém ganha dinheiro com esse tipo de coisa. Visualização de vídeo, compartilhamento de post. Quando é alguma coisa que você quer monetizar, procurar que tenha anúncio, sei lá o quê, com muita sorte, se você tiver, sei lá, 100 mil visualizações, você vai ganhar R$1. Então, assim, só ganha dinheiro mesmo quem, né, tá num programa contratado para falar e tal. Esse debate foi transmitido na nossa página do Facebook, né, facebook.com/osentendidos, porque é uma chance de ampliar, né. Depois é que eu vou ver quantas pessoas assistiram, vai ficar lá, então quem voltar a assistir. A ideia é, fazendo mensalmente, né, voltando a fazer, que as pessoas se convidem, vocês, quem gostou, quem não gostou principalmente, que chamem outras pessoas, que venham compor, que tragam perguntas, que tragam sugestões de temas, que divulguem, que sigam a página, para que espalhe mesmo, porque também um outro desafio que surge com as redes sociais, e particularmente com o Facebook agora, é que se você não estiver curtindo a página, se você não colocar aqui é para seguir, se o seu amigo, melhor amigo que fala com você todo dia, também não curtir, nem aparece no seu feed, a não ser que seja uma coisa patrocinada. Então é isso, tem coisa que simplesmente some. Às vezes você curte, segue, super se interessa, mas se você não ficar toda semana curtindo e mostrando que quero, eventualmente o Facebook vai tirando e não aparece para você. Aí vai aparecer, sei lá, aquilo que a sua tia comentou na foto de não sei quem, uma propaganda sobre a novela, e uma bela hora aquilo que você achava tão legal sumiu. Você acha até que nem existe mais, quando simplesmente não está aparecendo na sua linha ali do tempo. Porque é assim que o algoritmo lá funciona. Porque a gente fala sobre como informar, como comunicar,
E a gente tá, a maioria, eu acho que aqui tá todo mundo no Facebook, pelo menos no Brasil agora, a maioria das pessoas pelo menos sabe que o Facebook existe, para que ele funcione. Mas a gente não discute muito, nem falou aqui hoje, que o Facebook, na verdade, ele é meio que uma peneira de informação que tem uma agenda bastante conservadora também, apesar de ganhar bastante dinheiro com todos esses debates, ele se beneficia mais de uma agenda conservadora. Mas eu acho que a gente tem que colocar, mas ao mesmo tempo o Facebook nos permite esse lugar de escolha do que a gente compartilha, todo mundo tem voz através do Facebook. Então, se a gente não fala, a gente pode reproduzir, ecoar a voz de outras pessoas, tem que tomar responsabilidade para si também. Tipo assim, como a esquerda se comunica. Não, todo mundo pode se comunicar, a gente não pode delegar isso à esquerda ou à direita, ou seja, todos nós podemos ter um papel mais ativo nesse tipo de informação, né? Nessa maré de desinformação, a gente tem papel, a gente tem que reconhecer que todo mundo tem papel de informar também. Então, às vezes, até nas tretas, em vez de apontar um dedo, tenta explicar o melhor e depois bota o dedo na cara. Tipo, falar, por todo esse contexto histórico, isso, aquilo, e você é um racista por causa disso. Tipo, mas fala, as pessoas, informou, você está informado. Tipo, você não concorda ou não, mas você chega, tipo, você é um racista de merda. Tipo, a pessoa já não vai ler, vai sair e voltar com a mesma informação que ela veio antes. Então a gente tem que tomar o papel, ter consciência de que a gente é uma voz a um palanque também, que todos somos uma plataforma de alguma coisa. Nessa coisa de censura, o Facebook ele é um censor também. Ele quer obrigar, ele só quer compartilhar o que quem pagou para ele seja compartilhado. E isso é interessante para ele. Ele é uma empresa, ele não estou condenando, é a lógica de mercado. Não tem muito, ele não é uma obra de caridade. Então, tipo, a gente pode, mas a gente tem como burlar isso através de ações individuais. Então, a gente tem que ter noção de que temos responsabilidade sobre as coisas também. A gente tem papel, a gente tem como participar das coisas. Só lembrar então, completando o que ele falou, né, que existe realmente tal algoritmo do Facebook, então a informação até do evento ela existia no Facebook, ela existe no Facebook, mas pode não ter chegado a muita gente porque simplesmente o Facebook não oculta essa informação das pessoas. Então, não adianta só falar, não estava no Facebook. Não, estava no Facebook, mas não existe um algoritmo lá que... A gente falou em censura, começou falando de censura, então a censura está presente no Facebook também. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. O evento continua, tá? Hoje a Janela é uma espécie de grande virada cultural, então permaneça na Baden-Powell participando aí das outras atividades, que vai até 3 horas da manhã. Sim, ele pediu para falar. Então, às 7 começa então o espetáculo Dandara através do espelho, será no 5º andar. A concentração para se deslocar até o 5º andar será ali no hall. Então, estão todos convidados para o espetáculo. E sobre um próximo debate, a gente ainda vai pensar, inclusive na página mesmo, onde através dos comentários vocês podem participar e devem, sobre novos temas e composições de mesa e afins, e aí curtam e sigam a página e as páginas, o canal do Facebook, do YouTube e tudo mais, para que a gente possa informar e continuar fazendo esse evento com sorte cada vez melhor.